Olá, somos a equipe 4 e escolhemos tratar do impacto ambiental da pecuária e os novos meios de substituição da carne. Nossa equipe é composta por Ana Beatriz, Lucas Fontes, Thalia Carla e Vanessa Mendes. Para começar, vamos falar sobre o impacto da pecuária no efeito estufa. O elevado índice de gases do efeito estufa impulsiona mudanças climáticas, devido à elevação da temperatura global, elevação do mar, ocorrência de eventos naturais extremos, entre outros. A pecuária é responsável por 18% dos gases de efeito estufa emitidos no mundo. Dentre os gases de efeito estufa produzidos pela pecuária, os mais significativos são o dióxido de carbono, metano e óxido nitroso. Grandes quantidades de gases de efeito estufa são provenientes do metano emitido pela fermentação entérica dos ruminantes. A produção de metano por bovinos é conhecido como metanogênese, onde o CH4 é produzido pelo uso de energia proveniente da dieta do animal. Os principais gases de efeito estufa são o dióxido de carbono, o metano e o óxido nitroso. O CO2 é o gás que tem maior contribuição para o aquecimento global, pois representa mais de 70% das emissões de gases de efeito estufa. Entretanto, o metano possui 23 vezes o potencial destrutível do dióxido de carbono, já o óxido nitroso, 296 vezes mais. A atividade agropecuária, com um rebanho de mais de 211 milhões de cabeças, representa 37% das emissões de gases de efeito estufa brasileiras, atingindo um total de 446 milhões de toneladas, equivalentes de CO2. Logo, a pecuária se tornou o terceiro setor mais emissor de gases de efeito estufa. No gráfico, é demonstrada a quantidade de metano e óxido nitroso que é proveniente da agropecuária, com 59,69% de emissão de metano e 84,02% de óxido nitroso, vindo logo atrás os resíduos, energia e desmatamento. Bom, agora eu vou falar sobre a utilização da água na pecuária. Segundo a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura, 70% de toda a água consumida no mundo é usada na irrigação das lavouras, na pecuária e na aquicultura. Comparando ao que usamos em nossas residências, que corresponde a 12%, é muita coisa, não é mesmo? E sabe como isso acontece? Para termos ideia, um boi de 3 anos consome durante toda a vida 3 milhões de litros de água. É em torno de 24 milhões para se hidratar e 7 milhões para os serviços da indústria. Segundo a Organização das Nações Unidas, para comermos 1 kg de carne é necessário 16 mil litros de água, o que uma pessoa precisa para viver por 4 meses. O gado, ele é o maior consumidor de recursos hídricos da cadeia. Então, quem consome carne todos os dias demanda quase 4 mil litros de água. E é bastante coisa, não é? Em um mundo em que 2 bilhões de pessoas não têm acesso à água potável, tomar decisões conscientes sobre o consumo de carne é de extrema importância. Por isso, muitas pessoas vêm aderindo à segunda sem carne, pois sabemos que em pequenos gestos podemos mudar o mundo. Além de, nos últimos anos, muitas pessoas também estão se adaptando ao vegetarianismo, deixando totalmente o consumo de carne do seu cardápio. Porque hoje em dia já existem diversos recursos para podermos decidir por um outro tipo de alimentação e equilibrar mais o nosso cardápio para uma rotina mais harmoniosa com os recursos do nosso planeta. Bom, aqui ao lado a gente vê um gráfico que mostra os litros de água gastos a cada 1 kg de alimento. O boi, ele consome em cerca de 15.500 litros, o porco 4.800 litros e a galinha 3.900 litros. Em relação à queimada para a criação de pastos, a queimada ela é muito utilizada no meio rural por ser mais rápida e barata. Para as pastagens, a técnica serve para limpar antes do plantio de grama para o gado. Mas sabemos que as queimadas elas trazem diversos impactos ao meio ambiente, pois acaba diminuindo a capacidade de infiltração da água no solo, provocando assim o seu ressecamento e podendo levar à desertificação. A fumaça ela causa poluição da atmosfera, o que afeta a qualidade do ar, provoca danos à saúde das pessoas locais, além de aumentar a emissão de gases do efeito estufa, contribuindo para alterações climáticas.
Embora muita gente acredite que a agricultura seja o principal responsável pelas queimadas na Amazônia, 9 em cada 10 focos de queimada em áreas destinadas ao agronegócio foram em pastagens para a criação de gado. De acordo com uma pesquisa feita pelo Greenpeace, 6.047 focos de incêndio ocorreram em áreas utilizadas para agricultura e pecuária ao longo de 20 dias de agosto de 2019. Dessas, 5.445 foram em pastagens, enquanto só 602 foram em áreas de cultivo. Quanto à compactação do solo e à diminuição da porosidade, a alteração das propriedades físicas do solo causada pelo pisoteio animal em sistemas de produção intensiva tem sido tema de muitas discussões, pois os atributos físicos do solo favoráveis ao crescimento do sistema radicular das plantas são necessários para a obtenção e a manutenção da produtividade daquele solo. Os solos devem possuir suficiente espaço poroso de macro e microporos. Esses espaços servem para a movimentação da água e de gases no subsolo, bem como resistência favorável à penetração e ao desenvolvimento das raízes. Sem dúvida, o comprometimento dessas propriedades pelo pisoteio animal é um dos principais responsáveis pela degradação do solo, o que reduz consideravelmente sua longevidade. O solo acometido por essa prática se torna seco e rígido, impossibilitando o desenvolvimento da flora e, consequentemente, dos animais. Para dar seguimento à fala dos meus colegas, irei tratar sobre as inovações na produção da carne. Você conhece as 3 startups pioneiras no mercado da carne sustentável? Elas utilizam métodos diferentes, mas igualmente impactantes para a diminuição da criação de animais destinados ao abate e consumo humano. A New Meat é a startup espanhola que desenvolveu um método que produz carne vegetal com aparência e sabor semelhante a uma carne animal. No processo, os ingredientes são introduzidos na impressora por meio de cápsulas, uma técnica que torna o fluxo de produção mais barato do que a produção tradicional em massa. Dentro do mesmo segmento, a Red Fine Meat é a empresa israelense que apresentou recentemente ao mercado a sua inédita impressora. As máquinas devem ser alimentadas com uma combinação de plantas e moléculas bovinas. Alguns minutos depois, elas imprimem filés que, pelo menos visualmente, são idênticos aos bifes tradicionais. Segundo a Redfine, a startup criada em 2018 com a ambição de revolucionar o setor de alimentos, o sabor remete à carne de verdade, nem de longe lembrando um produto sintético. As máquinas foram concebidas para imprimir 20 kg por hora, o suficiente para abastecer um restaurante de porte médio. A outra startup é uma empresa também israelense, a Aleph Farms, que produziu uma carne com tecido animal dentro de um laboratório. Por isso, os nomes carne cultivada ou carne de laboratório. Na produção, é necessário captar células de animais sem o abate para fazer os seus produtos. As células são cultivadas fora do corpo do animal com o fornecimento de nutrientes e ambiente propício para o seu desenvolvimento. Ao lado do fluxograma, a produção, podemos observar um gráfico que compara a produção em escala global de carnes bovinas, suínas, de frango e cultivadas em laboratório. É visível que a produção de carne cultivada necessita de bem menos recursos naturais do que as demais opções, com exceção da cultura de frango, que consome cerca de 10% menos de energia do que a carne de laboratório, devido ao uso de seus bioreatores. Ambas as empresas estão ganhando espaços e investimentos no mercado. A Aleph Farms recebeu em 2021 um investimento de 2,5 milhões de dólares da multinacional brasileira BRF, que está entre as 30 maiores produtoras de alimentos do mundo, e já começou a lançar no mercado nacional produtos plant-based. E para finalizar, a opção mais palpável dessa nova revolução alimentícia já se encontra nas glândulas dos supermercados ao redor do mundo. E como exemplo temos as seguintes linhas plant-based no mercado brasileiro: a linha Incrível Seara, linha Vegetal da Sadia, linha vegana exclusiva da rede de supermercados internacional Carrefour e a multinacional brasileira de maior prestígio do segmento, a nossa querida Fazenda Futuro. E você, está esperando o que para experimentar essa novidade?